ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Plano Espírita, do Núcleo Espírita Plano Maior. Mais uma vez aqui estamos, hoje na companhia do nosso querido Mário, que vai fazer as vibrações, vai fazer a prece de encerramento para a gente. E nós aqui estamos com esse tema, né? Estava até conversando. Boa noite, Kátia, Elka, Reinaldo, Cida, Mari. Sejam todos bem-vindos, todas, né? E o Reinaldo, todos bem-vindos aqui à nossa live de hoje, né? Estava até falando pro Mário que eu tinha escolhido esse tema em honra da liberdade, que na hora que eu escolhi o tema foi legal, bonito. Aí na hora de preparar, eu já fiquei assim, porque o tema já não é não é facinho, né? Não dá para tirar de letra, né? Mas preparamos, estamos aqui, vamos fazer, se Deus quiser, uma boa live para todos nós. Não esqueçam de dar os seus likes lá, curtir a nossa live, para a gente interagir mais e podermos estar juntos cada dia mais aí com vocês, cada momento mais, né? Nós estamos... Eu vou dar só mais uns minutinhos aí para o pessoal ir chegando, o pessoal ir entrando. E quem quiser falar boa noite, escreve o boa noite aí. Quem quiser dar o seu like, a gente agradece o seu like e vamos seguindo em frente aí nas nossas lives, né? Estamos, graças a Deus, atingindo não só aqui em São Paulo, bastante gente no Brasil, em praticamente todos os estados do Brasil e também fora do Brasil, né? Legal. Isso, pessoas vão ouvindo, pessoas vão curtindo e a gente vai formando um grupo virtual bastante grande aí de vibrações, um grupo virtual muito legal aí de harmonia, de amor ao próximo, de vibrações positivas, né? Já que a nossa mente funciona como uma antena de TV ou de rádio, né? E ela vai longe em tudo isso. Boa noite, Claudemir. Boa noite, Thelma. Boa noite, Lucimar, Sônia. Sejam todos bem-vindos aí. E Lúcia Vasconcelos, boa noite. E a gente vai seguindo, então, fazendo as nossas lives aí com muito amor, com muito carinho. E estamos começando a nos preparar para a gente fazer evangelhos virtuais para as pessoas que estão em hospitais, né? Essa semana fizemos uma, né? Foi muito legal. A pessoa que recebeu a vibração dormiu muito bem, ficou muito bem, passou muito bem a partir do momento que nós acabamos até o dia seguinte. Então, tá legal, a internet está servindo, né? A gente conecta uma pessoa que está no hospital, parente e tal, e para que a pessoa possa ouvir, o doente possa ouvir, o parente que está próximo, e a gente reúne do lado de cá 4, 5 médiums, né, da casa, que queiram, que tenham disponibilidade de participar, e a gente vai fazendo esse evangelho de cromoterapia virtualmente, né? Através dos nossos computadores e celulares. Então, é assim que funciona a vida, é assim que nós vamos seguir em frente. E vamos, então, já demos alguns minutinhos, vamos fazer a prece de abertura. Vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus que nos abençoe nesta noite. Permita que possamos ser inspirados, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros celestiais. Que possamos fazer esta live com amor, com carinho, com o apoio de todos esses irmãos que estão conosco, nos ouvindo. Vamos nos abraçando virtualmente para que a gente possa se confraternizar, a gente possa unir corações, unir vibrações e podermos
todos juntos, num só coração, num só pensamento. Elevar as nossas vibrações até ti, ó Mestre Jesus. Tu que és o nosso modelo, o nosso objetivo maior. E nós aqui procurando a cada dia mais orar, vigiar, procurar doar as nossas energias as melhores possíveis, procurar a nossa reforma íntima, Mestre Jesus, para podermos melhorar, crescer vibracionalmente, para podermos juntos com aqueles que partilham dessa caminhada conosco, mostrarmos que todos podemos crescer, todos podemos evoluir dentro da tua seara bendita de amor e de trabalho. Protege-nos, Mestre Jesus, permite que as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, venerável da China, corrente dos hindus e dos egipcianos, das irmãs de coração de Maria, te pedimos, Mãe Santíssima, esteja conosco, ajuda a todos os nossos doentes, permita que as tuas mãos abençoadas recaiam sobre cada um dos nossos irmãozinhos doentes das nossas vibrações. E assim possamos seguir em frente nessa nossa jornada. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre, que assim seja. Então sejam bem-vindos, queridos amigos. Elaine, Cida, Edna, Irene, para a gente poder falar então. Bom, o nosso tema de hoje é em honra da liberdade. E nessa honra da liberdade, a gente quer ler 2 versículos para vocês. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 8. E temos também, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Então, a gente sabe que a gente nasceu simples e ignorante. Fomos criados por Deus nosso Pai desta maneira para que pudéssemos, ao longo de diversas encarnações que já passamos e iremos passar, evoluirmos, crescermos. E o nosso crescimento sempre se dará de uma forma mais rápida no mundo terreno, ou encarnados em algum planeta, que dessa encarnação, nessa etapa, está sendo a Terra. Podemos ter já reencarnados em outros planetas, não tenho a menor dúvida disso. E, por não conseguirmos acompanhar a evolução desse outro planeta, hoje viemos a reencarnar no planeta Terra. E se aqui não melhorarmos e não conseguirmos um caminho melhor, um caminho objetivo, que seria buscarmos, não de uma vez, mas aos poucos, irmos nos melhorando, reformando intimamente para atingirmos a perfeição que foi Cristo sobre a Terra, nós poderemos, eventualmente, ser degradados a outros planetas em condições pré-históricas. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Por que reencarnamos no planeta Terra? Porque aqui é a maneira onde vamos cumprir o nosso karma pela lei de ação e reação, né? Então, viemos do passado, tivemos a liberdade para fazer aquilo que quisermos através do nosso livre-arbítrio. E muitas vezes, nesta liberdade,
não honramos aquilo que Deus Pai nos deu, aquilo que Deus Pai nos possibilitou, né? Utilizamos de forma errada a nossa liberdade. Usamos de forma a, muitas vezes, atrapalhar o progresso com a nossa liberdade, ou levando pessoas a caminhos errôneos, ou levando a nós mesmos a caminhos errôneos, né? Que uma vez que a gente leva os outros, obviamente nós estamos nos levando também, porque se aos outros prejudicamos, pela lei de ação e reação, como tudo volta com igual intensidade em sentido contrário, voltará para nós tudo aquilo de errado que nós fazemos. Portanto, nós não tenhamos dúvida, nós estamos aqui para evoluir de acordo com a liberdade que Deus Pai nos deu. Então, nós temos que honrar essa liberdade e, com essa liberdade, buscar seguir em frente. O caminho qual é? O caminho do progresso, o caminho da reforma íntima, o caminho de a gente atingir o benefício do amor, o benefício da caridade, o benefício do trabalho voluntário que nos é disponibilizado e muitas vezes a gente joga fora. A gente não aproveita o quanto deveria aproveitar ou quanto poderíamos aproveitar. Sempre com desculpas de que por causa do dinheiro eu não posso, por causa do meu tempo eu não posso, por causa da família eu não posso, por causa dos filhos eu não posso. Então, a gente tem que saber desfrutar essa liberdade, né? A gente tem que aproveitar essa liberdade para nos desenvolvermos. A gente sabe que se a gente alcançar um raio do Evangelho de Jesus, nós estamos avançando na direção do Criador. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de estarmos procurando a nossa reforma íntima cada dia mais. Buscarmos o trabalho voluntário cada dia mais. E aí, através deste raio de luz que o Evangelho nos dá com essa orientação, né? Como diz o nosso Kardec, fora da caridade não há salvação e fora da caridade não há salvação mesmo. A caridade não é ficar rezando o dia inteiro. A gente vai orar e pedir quando tivermos necessidade da oração, mas nós temos que disponibilizar o nosso tempo, a nossa semana de 7 dias, vezes 24 horas, nós temos que ter a possibilidade e o querer, né? Porque depende muito da gente querer de disponibilizar algumas horas a serviço do nosso próximo. Mesmo que muitas vezes a gente desconheça o nosso próximo, nós não saibamos quem é, qual o nome do nosso próximo. A gente sempre, como diz a nossa lição, não julgues que será fácil esse caminho, essa viagem do espírito para essa evolução. Será difícil essa viagem. Já está sendo difícil, né? Mas não é por isso que nós vamos abandonar, não é por isso que nós vamos esmorecer, não é por isso que nós vamos dizer, não dá para fazer. Não, sempre dá, gente. Sempre tem a oportunidade de fazer. Nós não podemos esquecer que a gente, para encontrar o caminho, sempre vão surgir as tentações, vão surgir os apelos à indisciplina, à estagnação de nós estarmos naquele mesmo lugar, né? Quantas vezes a gente está na hora de alguma atividade voluntária, né? E aí eu não vou nem falar de ir para o centro, porque tem muitas pessoas que podem não ter tempo ou se dedicar a outras atividades voluntárias que não seja exatamente ir ao centro espírita, dar o seu passe, dar a sua energia, fazer um trabalho de desobsessão. Então, quantas pessoas que têm essa oportunidade e na hora falam, não, hoje eu não vou porque está frio, hoje eu não vou porque eu estou com dor de cabeça, hoje eu não vou porque vou ter um amigo me convidou para ir tomar um chopinho, né? Ou então, porque hoje está frio, eu vou ficar assistindo a novela, ou vou ficar assistindo televisão. Então, essas tentações vão surgir na nossa vida sempre. Sempre que a gente estiver pronto para ir fazer um trabalho, sempre que a gente tiver a possibilidade de fazer, os nossos cobradores, os nossos obsessores
vão jogar no nosso caminho oportunidades de a gente se desviar daquele rumo que a gente escolheu para melhorar. Sempre nós vamos ter que seguir a indisciplina, né? E o nosso querido Emmanuel, quando conversou com o médium Chico Xavier e perguntou a ele se ele realmente queria ser um médium, que servir a doutrina espírita, e o Chico falou que sim, com certeza. Então o Emmanuel falou para ele que ele tinha que seguir 3 mandamentos básicos da doutrina espírita. Quais sejam esses 3 mandamentos básicos? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, se a gente começar a avaliar que para um médium que já veio destinado para a missão que veio Chico Xavier, e se para um médium que passou por essa terra e seguiu essa missão e fez um trabalho maravilhoso que esse homem fez, necessitou que viesse o seu guia espiritual a falar para ele que para ele ser um bom médium e seguir naquilo que ele estava se propondo, ele precisava de disciplina, disciplina e disciplina. O que não será de nós, meus amigos, que não temos a missão nem a mediunidade de um Chico Xavier e que precisamos e devemos seguir no caminho da evolução, como diz a nossa lição, seguirmos na direção do Cristo, avançarmos na direção do Cristo, trabalharmos sobre a bandeira dele. O que é a bandeira dele? É a bandeira do amor, a bandeira da caridade, a bandeira de fazermos pelo nosso próximo aquilo que o nosso próximo mais precisa, aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Então, é assim que tem que funcionar a nossa vida. É assim que nós vamos ter a liberdade. Porque a verdadeira liberdade não é a liberdade aqui da nossa terra, encarnados, vivendo aqui no dia a dia. A nossa verdadeira liberdade vai ser a liberdade do mundo espiritual. Que quando desencarnarmos, quando chegarmos ao mundo espiritual, aí sim vamos ter a verdadeira liberdade. A liberdade de trabalhar, a liberdade de ajudar, a liberdade até de estudar, se assim for necessário. Então, não vamos ter aquela história, né? Ah, não, mas eu tenho tanta obrigação com o meu trabalho voluntário que eu não tenho liberdade. Sim, você tem liberdade. A liberdade de escolher o trabalho que você quer fazer, a oportunidade de se dedicar àquilo que você quer se dedicar, para que você possa se desenvolver, para que você possa evoluir. Então, essa oportunidade é que Deus, que Jesus nos dá. Essa oportunidade é o que, através dessas nossas conversas aqui, virtuais, a gente aprende, a gente estuda, a gente ouve e a gente grava na cabeça. Cada live dessa que a gente faz, e não é eu estou falando para vocês, mas para mim também serve, como sempre se diz, né? O orador, o palestrante, é aquele, na maioria das vezes, que mais precisa das palavras e das lições. Portanto, eu me incluo nesses que estão precisando ouvir. E quanto mais a gente ouve essas lições, nos serve essas lives semana a semana, ou quartas e domingos, como temos feito, como um puxãozinho de orelha para nos lembrarmos daquela obrigação e daquela necessidade que a gente tem de fazer a caridade, de doar o nosso amor, de ajudar o nosso próximo. Então, gente, é de suma importância que a gente coloque isso dentro da nossa cabeça. As tentações estão todos os dias na nossa frente. Não é hoje, tá, amanhã não tá, no outro... Não, estão todos os dias. Por quê? Porque os nossos cobradores não querem que a gente evolua. Eles não querem que a gente cresça. Eles querem que a gente continue estagnado no mesmo caminho de sempre, com a mesma evolução, porque aí vai ficar mais fácil de eles nos atormentarem. Na medida em que a gente evolui,
em que a gente usa esta liberdade que Deus nos dá, o nosso livre-arbítrio, para que possamos crescer, para que nós possamos evoluir espiritualmente, fica mais difícil deles nos atingirem. Porque mais proteção nós temos dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores. E vai ficar, então, mais difícil dos nossos cobradores nos atingirem. E o que eles mais querem é estar perto de nós e nos prejudicar, evitar que a gente evolua, que a gente cresça. Porque aí a gente sai do foco deles. Eles não conseguem mais nos atingir. A gente vai ser surpreendido, né? Passo a passo, pelas lições, como a gente está falando agora. As lições das religiões. E precisamos tomar cuidado para utilizar aquilo que o Kardec falou, que o Espiritismo é a fé raciocinada. Então a gente não vai sair por aí acreditando em tudo que é falado. Nós vamos estudar, nós vamos raciocinar. Quando a gente vai em algum centro espírita, qualquer que seja ele, e recebe uma orientação, essa orientação veio do plano espiritual para você. Seja um medicamento, seja qualquer orientação, nós vamos analisar se aquilo cabe dentro daquilo que nós entendemos como correto, como certo para nós, não é verdade? Como eu costumo sempre brincar nos nossos cursos, né? Se algum guia espiritual vier para você e falar, olha, você se salta ali da janela, que você vai ser muito feliz, você não vai saltar da janela. Porque você sabe que você vai cometer um suicídio. E cometendo suicídio, como a gente já falou em alguns tempos para trás, é péssimo para o espírito, é prejudicial ao espírito e só vai trazer um prejuízo de 3 encarnações aos amigos, a nós mesmos, né? Então, a gente tem que entender assim, tudo que nos é falado, nós vamos raciocinar antes de implementar na nossa vida, antes de absorver para a nossa vida. É de fundamental importância que a gente faça isso. Então, com isso, dificilmente a gente vai ser pego por alguma doutrina mais estranha, por alguma religião que queira nos enredar no sentido mal da palavra, nos levar para coisas erradas, né? Em princípio, gente, todas as religiões são boas. Nós não temos nada contra nenhuma religião. Pode ser o católico, pode ser o protestante, pode ser o evangélico, pode ser o umbandista, pode ser o candomblé. Nenhuma religião por si só é ruim. Todas as religiões ensinam o quê? O amor de Jesus. Todas as religiões ensinam a caridade como ponto básico. Mas o importante é que, infelizmente, os dirigentes das casas religiosas é que fazem as coisas erradas. É que dirigem as suas missas, os pastores que fazem as suas pregações, os coordenadores das casas espíritas, ou os pais de santo dos candomblés e das umbandas, que são pessoas que não são boas, que não têm índole boa. Então, importante a gente vai raciocinar naquilo que está sendo falado para nós e ver se aquilo serve e nos cabe. Antes de mais nada, antes de tomar qualquer providência. Se precisar, vamos procurar outras pessoas mais esclarecidas, vamos trocar ideias para que a gente não corra o risco de ser enredado em qualquer artimanha de qualquer doutrina ou qualquer religião que tenha por aí. Porque as engenhosas criações mentais que se encarceram na própria vida. E a gente começa, muitas vezes,
seguir o que alguém falou, algum dirigente de alguma religião falou, e a gente, às vezes, se envolve, acha bonito, e a gente começa a se encarcerar com isso. A gente começa a ficar amarrado, preso, não tem coragem de sair. Às vezes foi algum amigo que nos levou e a gente, puxa, mas meu amigo vai ficar chateado. Mas antes ele ficar chateado e a gente ser honesto, ser sincero e sair, do que a gente ficar enredado e a gente se prejudicar no futuro não muito distante. A gente tem que analisar, por exemplo, né? A gente ouve falar muito em Guerra Santa, né? Então a gente, por exemplo, falamos um pouquinho da Jihad, né? Que é a Guerra Santa dos muçulmanos. O Corão, que é o livro dos muçulmanos, que fala, que traz a religião para eles, que traz o estudo, não fala nada de guerra, não fala nada de luta, não fala nada de ser contra aqueles que não são muçulmanos. Não faz nada. Então, são alguns dirigentes que usam os ensinamentos do Alcorão e pegam alguns versículos desse Alcorão para utilizar e criar essa guerra santa, dizendo que todos aqueles que não são muçulmanos são infiéis e, portanto, devem morrer. E aí cria essa jihad, onde um monte de gente mata um monte de gente, onde então não existe o amor, ou seja, o amor só existe entre aqueles irmãos. Então, é como a gente fala, né? Como a gente está mostrando para vocês, né? Todas as religiões, em seu fundamento, é bom. Quem não é bom ou quem deturpa esses ensinamentos são os dirigentes das diversas religiões. Então, nós vamos ver assim, a gente pode ver que a revelação divina está sendo mostrada pelo Consolador prometido, que é o Espiritismo, como disse Jesus que ele viria. E ele veio, praticamente 1.800 anos depois que Jesus esteve na Terra, veio o Consolador prometido, trazido pelo nosso querido Allan Kardec. E ele nos trouxe a base de toda a doutrina. Fora da caridade não há salvação, o Espiritismo é a fé raciocinada e, portanto, é assim que nós vamos seguir. Né? A mediunidade não é castigo, a mediunidade é a oportunidade que o médium tem, que o ser humano tem, de resgatar mais rapidamente o seu passado delituoso, porque se santos fôssemos, estaríamos no plano espiritual e não aqui reencarnados na Terra. Se aqui estamos é porque temos karma para cumprir. E como é que nós vamos cumprir? Passando ele dia a dia. Se tivermos mediunidade, a desenvolvermos direitinho como manda o figurino, fazendo cursos, nos preparando para ajudar, para doar energia aos irmãos que ao nosso centro comparecerem, ali nós estaremos resgatando muito daquilo que fizemos no passado. E é um trabalho voluntário que a gente não sabe nem para quem está fazendo. Né? A nossa casa, por exemplo, recebe, numa quarta-feira, entre 70 e 100 pessoas. E como é que a gente vai conseguir saber o nome das 100 pessoas? A gente pode conhecer todos de vista, conversar, cumprimentar, mas não dá para saber o nome de todas as pessoas. Humanamente impossível. Mesmo porque tem pessoas que vão numa semana, não vão na outra, deixam de ir na outra, e assim a coisa vai rodando. E, portanto, a gente está ali fazendo um trabalho voluntário sem nem saber muitas vezes para quem é. Quantas pessoas dessas que ali estão, sei lá, não foram prejudicadas por nós em outras encarnações? Ou muitas vezes nós prejudicamos um tanto de pessoas lá e temos que ajudar um tanto de pessoas aqui, mesmo que não sejam as mesmas, pela lei de compensação, para que a gente resgate o mal que fizemos em encarnações anteriores. A lei funciona assim. Aquela história que a gente sempre ouviu falar, né? Muitas vezes nossos pais falam, aqui se faz, aqui se paga, né? É verdade, aqui se faz, aqui se paga. Porque
Se aqui nós fizermos errado, na próxima encarnação, ou mesmo, às vezes, dentro dessa encarnação, nós já estaremos pagando. Muitas vezes voltaremos na próxima encarnação para pagar e resgatar aquilo que aqui fizemos de errado. Então, gente, é importante a gente assimilar, né? Oportunidades estão sendo dadas. A liberdade de a gente fazer está nas nossas mãos. Vamos aproveitar essa liberdade. E por que a gente tem que aproveitar essa liberdade? Porque um dia a gente vai desencarnar, com certeza. E quando a gente desencarnar, aqueles chefes das trevas, aqueles espíritos mais ruins que se encontram no plano espiritual, eles buscam aqueles irmãozinhos que não conseguiram evoluir, que não conseguiram se desenvolver, que não conseguiram criar o amor ao próximo, não conseguiram ajudar ao próximo, para serem escravizados por essas forças trevosas. Ora, se a gente tem a possibilidade de estar livre, oportunidade de usar o nosso livre-arbítrio e crescer, por que vamos perder essa oportunidade e corrermos o risco de sermos escravizados depois de desencarnados? E aí sim, vamos perder a nossa liberdade, porque aí seremos escravizados com correntes eletromagnéticas que não nos permitem fazer o que a gente quiser, nada, nem ter vontade própria. E aí, se fizermos coisas erradas, receberemos choques. Se fizermos mais coisas erradas, seremos postos acorrentados. E o que eu estou falando aqui não é que eu estou chutando, não. O que eu estou falando aqui é o que nos relatam os irmãos que vêm às nossas reuniões de desobsessão, os nossos irmãozinhos obsessores, irmãozinhos sofredores, que vêm às nossas reuniões de desobsessão, nos trazer com clareza o porquê que eles estão fazendo aquele tipo de maldade e o porquê é que eles são escravos. Exatamente porque foram enredados pelos irmãozinhos da maldade e foram obrigados agora a fazer algumas coisas ou muitas coisas erradas. E se não fazem, recebem castigo. Então, o que a gente está falando aqui é a mais pura verdade, a mais pura e cristalina verdade. Então, que a gente se prepare, que a gente faça a nossa parte, que a gente procure nos reformarmos intimamente, nos melhorarmos, para quando desencarnarmos, tenhamos uma ótima oportunidade e aí sim usar a nossa liberdade. E não pensem vocês, eu vou usar a liberdade para não fazer nada. Não. A gente vai desencarnar e vai continuar trabalhando em nome do Senhor. A gente vai continuar trabalhando em grupos do mundo espiritual. Vamos continuar trabalhando em grupos de socorristas, talvez em hospitais, em grupos que fazem trabalhos de vibração, de doação de energia, de doação de amor, porque é assim que funciona a vida. Não é eu vou me aposentar e vou seguir para o plano espiritual e lá eu vou ter minha aposentadoria eterna e segura. Você vai ter, sim, aquilo que você merece de acordo com aquilo que você usou a sua liberdade para fazer, mas vamos continuar a trabalhar. Se aqui estamos nesse grupo virtual, lá provavelmente poderemos continuar, talvez não tão virtual, mais de perto, mas estejamos no mesmo grupo de trabalho. Mas para que isso aconteça, todos temos que progredir no mesmo caminho. Nós temos que aprender, né? E aí a gente vê na nossa lição, né? Que muitas vezes a gente é relegado pelos nossos cobradores, pelos nossos obsessores, a estar num plano de subnível, de ficar muito chateado, deprimido com qualquer coisa, triste, sem vontade de fazer nada. Não, nós temos que reagir, porque tudo que que Jesus está nos dando é amor, é sabedoria, é força. Ele ampliou as nossas emoções e a nossa iniciativa de trabalho, convertendo-nos em filhos de emancipação da criação.
para que tenhamos não apenas a vida, mas uma vida santificada e uma vida abundante. Mas ele conta conosco, né? Quando a gente fala que nós vamos atingir a perfeição que foi Cristo, só depende de cada um de nós. Isso pode levar 1, 2, 10, 1 milhão de encarnações, mas nós, do nosso íntimo, da nossa cabeça, do nosso espírito, depende essa evolução e esse crescimento. A gente pode falar um pouquinho mais aqui, gente, que a gente também adquire a nossa liberdade e honra a nossa liberdade, quando a gente busca e procura também se livrar dos vícios, né? Existem vícios na natureza que a gente sabe, de drogas, de álcool, de cigarro, de sexo, né? E a gente tem que saber que a gente, para ter a nossa liberdade, a gente tem que estar livre desses vícios. Agora, o que precisa fazer? Precisamos ter a nossa própria força. A gente precisa lutar, buscar ajuda se a gente não consegue sozinho, né? Só uma historinha rápida aqui no meio da história. Eu tinha um tio, que é falecido já, e que ele fumava. E aí, um dia... E ele parou de fumar. E me falou, não, olha, Cláudio, parei de fumar. Agora estou me sentindo melhor, né? E aí eu fui fazer uma visita para ele. Cheguei na mesa do escritório dele, um maço de cigarro e o isqueiro em cima do maço de cigarro. Falei, mas tio, você não falou que tinha parado de fumar? Mas eu parei. O cigarro está ali junto com o isqueiro para ele saber que quem manda aqui sou eu. E ele vai ficar ali e eu não vou fumar nenhum cigarro mais. Bonito, não é? Uma atitude de quem quer ter liberdade, que quem quer se livrar do vício. O cigarro vai ficar ali. Eu vou vê-lo todo dia durante minhas 10 horas de trabalho que eu fico nessa mesa. E ele vai ficar ali e o isqueiro junto. Mas eu não vou fumar e ele vai ficar ali, porque ele vai saber que quem manda sou eu. Ou seja, eu tenho a liberdade de escolha do que eu vou fazer na minha vida. Eu tenho a liberdade de escolha do que eu quero para a minha vida. E eu quero me libertar de todos esses vícios, de todas as condições. Muito legal. Gente, também... A gente sempre pode também se livrar de companhias perniciosas, companhias que nos querem levar para coisas erradas, companhia que nos fazem mal, que tem uma vibração ruim e que a gente, por mais que a gente tente insistir com essas pessoas para que elas trilhem um caminho melhor, elas não querem trilhar, a gente pode orar para elas, deixá-las que elas sigam o caminho delas e a gente pode tomar outra direção e seguir outro caminho. Libertos daquela companhia perniciosa que pode nos trazer vibrações ruins, nos trazer vícios, nos trazer coisas erradas. A gente tem que ter essa força, tem que ter essa capacidade para se libertar e seguir em frente. Podemos e devemos caminhar para o domínio da luz. O domínio da luz em nós mesmos. O domínio da luz do nosso Mestre Jesus. Através de cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações. Diariamente, a gente cria destinos para nós. Através de... Nós sabemos que podemos plantar. O plantio é livre. A colheita é obrigatória. Então, sabemos que nós temos que tentar e nós temos que lutar para... Vamos orar, vamos pedir, gente. Vamos lutar. Nós podemos sim. Nós temos Jesus do nosso lado. Nós temos amigos espirituais do nosso lado. Toda vez que a gente fizer a live, na hora das vibrações, a gente faz as vibrações por todos aqueles que são ligados aos vícios. A gente vai mentalizar as pessoas que eventualmente têm algum vício. Vamos mentalizar
a luz azul de Jesus, os cristais azuis e brancos caindo sobre aquela pessoa, sobre nós mesmos, se for o caso, para que aquilo possa nos libertar. E nós vamos conseguir, nós vamos lutar e ultrapassar essa barreira, se Deus quiser. E se nós quisermos também, né? Tá certo? Como a gente fala, né? A oração deve ser o nosso estandarte. O nosso estandarte é a nossa oração, porque nós nos ligamos a Jesus, e ligando a Jesus, nós pedimos a Ele e vamos conseguir a força. Através da nossa atitude, podemos melhorar ou agravar a nossa situação. Portanto, vamos melhorar. O bem, o amor ao próximo, o trabalho voluntário são as nossas ferramentas para a gente crescer e evoluir. Que Deus Pai abençoe vocês, que Deus Pai ilumine a todos vocês. Curtam a nossa live, por favor, para que a gente possa estar cada vez mais juntos. Deem o seu like, seu coraçãozinho, para a gente seguir em frente. Deus Pai ilumine vocês, muito amor e muito carinho. Vamos acompanhar agora o nosso querido Mário, as vibrações que falar para nós. Então, vamos, após esse ensinamento precioso, e que nos traz o verdadeiro sentido da nossa existência espiritual, ou da nossa existência aqui para que o nosso espírito evolua, através do nosso livre-arbítrio, e sabendo das responsabilidades que temos, e sabendo principalmente do ensino que o nosso querido mestre Lyonês nos deixou, Kardec, que fora da caridade não há salvação. Então vamos exercitar, de coração aberto, mentalizando firmemente o nosso planeta, que vive um momento de transformação absolutamente inédito, mentalizando aqueles que necessitam muito mais do que nós. Vamos mentalmente passeando pelo planeta, andando pelos hospitais que estão repletos de pacientes com vários problemas de saúde, em especial de Covid. Vamos rogando, Senhor, que os bons espíritos do plano espiritual, que os médicos do espaço possam visitar esses nossos irmãos distribuídos ao longo de todo o planeta, a fim de que possam receber, Senhor, todo o amparo necessário a seu espírito. Sabemos que cada um de nós, cada espírito tem a sua história de vidas e vidas e vidas, a sua necessidade de caminhada, de experiência, de prova, mas que em caridade, Senhor, nós rogamos a eles que recebam aquilo que possam confortá-los, aquilo que possa sustentá-los, Senhor, na prova. E aos demais irmãos que também se encontram em leitos de hospitais, com outras questões orgânicas, que igualmente, Senhor, recebam aquilo de que necessitam, para que possam ter toda a sustentação na prova que devem passar. Nós vamos também, Senhor, mentalizando e visitando os nossos irmãos que se encontram em presídios. Muitos, Senhor, ou todos, que recebam a injeção do arrependimento. Pois o arrependimento é, sem dúvida, Senhor, o sentimento nobre daqueles que cometeram equívocos graves, mais graves ou menos graves, mas que certamente se aproximam da Tua luz. Então que eles possam, Senhor, em momentos de reflexões profundas, despertar em si esse sentimento nobre do arrependimento. Nós vamos também, Senhor, visitando os nossos irmãos que se encontram nos asilos, muitos deles deixados por familiares, não mais recebem visita de familiares.
nesse momento em particular, nem podem, mas muitos deles já há muito tempo não têm essa visita, esta atenção, que nesses locais, Senhor, sejam um ambiente familiar deles, do ponto de vista espiritual, para que eles se sintam à vontade, para que eles se sintam confortados e confortáveis, e que aqueles trabalhadores que ali se entregam, Senhor, de coração, no atendimento a esses nossos irmãos, possam também receber toda a assistência espiritual dentro deste momento e dentro desta ação caridosa que exercita. Aos nossos irmãozinhos, Senhor, que se encontram nos orfanatos, alguns deles pais, órfãos de pais ainda encarnados, mas dependentes de drogas, viciados, que eles possam, Senhor, encontrar um lar, que possam ter todo o amparo e toda a criação para que a sua jornada, Senhor, nessa encarnação não seja perdida. E a esses pais que abandonaram seus filhos, que são dependentes químicos, que possam, Senhor, ser amparados, e aqueles irmãozinhos espirituais que se ficam na dependência desses irmãos também possam ser direcionados e tratados, Senhor, no plano espiritual. E vibramos pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos nossos familiares, que cada um de nós possa mentalizar a sua casa, os seus familiares, e vibrando amor, vibrando carinho, abraçando em espírito cada um, e viajando por cada cômodo do seu lar, levando a luz de Jesus, como uma estrela, como um manto claro, que ilumine todo o seu ambiente. E nós agradecemos, Mestre Jesus, por esta oportunidade. E vamos agora retornar ao Clóvis para que ele possa fazer as vibrações especiais. Graças a Deus. Então vamos lá, queridos irmãos. Vamos fazer as nossas vibrações especiais. Começando por Caterine Canassa Giamusso, tem problema de alcoolismo, que ela possa receber as bênçãos de Jesus, dos terapeutas do mundo espiritual, possam ajudá-la, fortalecê-la e que ela possa vencer esse vício e voltar ao seu mundo novamente. Vibremos por Marlene Moriani Delgado, tem Alzheimer, está numa situação muito difícil, precisa de fortalecimento, de energias, que as bênçãos de Jesus recaiam sobre ela e ajudem a que ela consiga terminar a sua reencarnação de uma maneira digna. Vamos vibrar pelos casos de AVC. Maria Aparecida Sampaio Giamusso, Edson Marcos Pétreos, 2, em casos de AVC. Que eles possam receber as bênçãos dos neurologistas, ajuda, fortalecimento e que possam seguir em frente na sua jornada, se recuperando, que, se Deus o permitir, fiquem sem sequela. Vamos vibrar pelos casos de câncer. Maria Lúcia Jorge, Alexandre Salles Colombo, Gislaine de Oliveira, Hugo Lobo, Júlio Giordano, William Ferreira, Rosailda Guedes da Silva, todos eles com câncer, possam eles receber bênçãos de Jesus, fortalecimentos dos amigos do mundo espiritual, que as correntes médicas possam estar ali com eles, oncologistas, ajudando-os nos seus tratamentos de químio e radioterapia, e que, se não for possível as suas curas, que eles tenham o menor de dores e sofrimento possíveis. Nós vamos vibrar por Álvaro Marinho Domingues, que fez uma cirurgia no cérebro, é uma cirurgia difícil, está com muita dificuldade para recuperação,
Nós vamos pedir aos amigos do mundo espiritual que o ajudem, que o fortaleçam, que ele possa receber, se for permitido, muitas energias de cura para se restabelecer. Nós vamos vibrar pelos casos de coluna lombar e ciático. Então, Karina Costa Musivuna, Elka Capão Silva e Ercilaza. Todos eles precisando de muita ajuda no seu lombar e no ciático, que os ortopedistas possam ajudá-los, incluindo os joelhos da nossa querida irmã Erci e uma bênção dos terapeutas para o seu emocional, mas que os ortopedistas possam ajudar as 3 irmãs no que se refere à coluna lombar, ciático e joelhos. Muita energia positiva, muito fortalecimento. Vamos vibrar pelos casos de Covid, meus irmãos. Sônia Maria Teixeira, João Albuquerque Silva, Felipe Eduardo Vereda Noronha, Ricardo Eli Balbino, Ivanilde Vancela Moretti, Carlos Eduardo Duarte Mendes, José Lourenço, Natália Muniz, Luiz Alberto Pereira, Kleber Aparecido dos Santos. Que as equipes de pneumologistas do mundo espiritual, das correntes médicas do mundo espiritual, possam ajudar todos esses irmãos a se recuperarem das suas Covids, a seguirem para os seus lares, onde as suas famílias os esperam, que eles recebam as bênçãos de Jesus, o fortalecimento para seguir em frente. Vamos vibrar pela nossa companheira Aparecida Eliana Passarelli, que tem depressão, que ela possa receber as bênçãos de Jesus. Os terapeutas do mundo espiritual possam estar com ela nas suas noites de sono, conversando, ajudando, orientando, para que ela consiga sair dessa depressão e siga em frente a sua jornada. Nós vamos vibrar pelos pacientes com diabetes, Alda Coelho Pécora e Cristiane Gonzaga, que as 2 nossas irmãs recebam as bênçãos de Jesus, possam receber o tratamento nos seus pâncreas, para que eles possam produzir a insulina necessária, para que essa diabetes permaneça controlada e que elas possam seguir em frente e seguir em frente na sua jornada. Vamos vibrar pelos casos de emocional. Sibéria Amaral dos Santos, Clara Giamusso, que essas 2 nossas irmãs recebam as bênçãos de Jesus, também o fortalecimento, amparo, que os terapeutas conversem com elas, estabilizem os seus emocionais, para que elas sigam em frente na sua jornada. Nós vamos vibrar por todos os enfermeiros, todos aqueles pertencentes à área da saúde, né? Então, médicos, enfermeiros, intensistas, técnicos de enfermagem, em especial a Márcia Carreira, possam receber todos eles bênçãos de Jesus, fortalecimento, para que não peguem a Covid, para que sigam em frente nas suas jornadas, cumprindo a sua missão não sagrada. Vamos vibrar por Paulo Pires Alvarenga, que tem epilepsia, que ele possa receber muita energia, muito amor, muito carinho, que os nossos amigos, os franciscanos, os samaritanos, os pretos velhos, possam estar com eles, retirando de perto dele todos aqueles irmãozinhos que possam causar essa epilepsia e que ele possa se recuperar e seguir em frente na sua jornada terrena. Vamos vibrar pelos casos de perturbação. Bruno Colombo, Pedro Paulo dos Santos, Gabriel Dalla Dea Souza, Alessandro Morales Pontes, Giovana Rufo Pontes, Felipe Ferranuli Veraldi, Cássio Silvestre da Silva, Luiz Carlos de Souza. Todos esses casos com perturbação, recebam eles as bênçãos de Jesus, recebam eles o tratamento necessário para a sua recuperação. Também que nesse caso específico aqui, corrente dos franciscanos, corrente dos samaritanos, corrente dos pretos velhos, possam ajudar, nesse caso, ajudando a todos esses irmãos
retirando os irmãozinhos que possam estar perturbando e levando-os à coluna do plano espiritual para tratamento e para recebimento de sustentação. Vamos vibrar por Paulo Roberto Carregaram, que teve um problema de escada, fraturou um osso da cabeça, está com dreno, e vamos, junto com esse, que é um caso de saúde, vibrarmos pelos outros casos de saúde também. Maria Clara Sampaio, Cláudio Carbone, Shirley das Dores Araújo, Juliana Alves da Fonseca, Maria Elisa Rossi, José Carlos Rossi, Hermelina Albuquerque e Silva, Clara Freitas Pereira, Sônia Regina Esteves Giordano, Ana Melado e Luiz Gregório Neto. Todos esses casos são casos de saúde que pedimos a Jesus que ajude mandando as suas correntes médicas para o tratamento adequado, para a harmonização, para a recuperação de cada um desses irmãos. Vamos lembrar agora pelos casos dos desencarnados. Emília Reis Guidoni, Maria Ângela Galhardo Silva, Anunciata Bota, Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Paulo Afonso Veraldi, Edgar Pereira dos Reis, Roberto Carlos Pereira, Josefa Carneiro. E, especialmente, Maria Tereza Ferrares Mano, que cometeu suicídio nessa época de pandemia. Todos esses irmãos recebam bênçãos de Jesus, fortalecimento, que as correntes, que as caravanas socorristas de Jesus possam vir a resgatar esses irmãos, que estejam eles em condições de serem resgatados, que lembrem-se de orar, se arrependam dos seus males praticados, estejam prontos para serem resgatados pelas caravanas socorristas do Mestre Jesus. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre, que assim seja. Vamos agora acompanhar o Mário na prece de encerramento. E assim, Mestre Jesus, com o coração alegre por mais uma reunião em Teu nome, Senhor, nós te rogamos que tenhamos uma semana de paz, de brilho, de luz, e nos sustenta, Senhor, na nossa caminhada, na nossa jornada. Agradecido que somos, Senhor, nós te pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje e estaremos retornando novamente na próxima quarta-feira e agradecemos, Senhor, e aos espíritos amigos que proporcionaram a oportunidade de aqui estarmos todos juntos em Teu nome, ouvindo o aprendizado do Evangelho mais uma vez. Que a Tua luz, Mestre, continue iluminando o caminho de todos nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, queridos amigos. Obrigado pela companhia Deixo um abraço virtual para todos vocês e que vocês continuem conosco nas próximas lives que fizermos. Que Deus os abençoe, que Jesus ilumine agora e sempre. Que assim seja. Um beijo carinhoso em todos vocês. Obrigado por tudo. Boa noite, gente.